students, welcome back. Bem-vindo aí a mais uma aula aí, ok? Book Me, page 47. Book Me, página 47, ok? Então vamos lá, tá? Hoje, gramaticalmente, isso aqui é chamado de present perfect. Presente perfeito. Ah, teacher, mas eu não gosto muito disso aí não quero ser teacher, não quero fazer provas por enquanto. Beleza, então vamos na prática, tá? Mas enfim, não custa nada saber, conhecimento nunca é demais. Ao contrário, conhecimento faz a defesa. Isso aqui é o PP, né, que você já sacou da aula anterior, né, que eu falei, passado particípio, para você poder ter uma referência naquela tabelinha dos verbos, né, lista de verbos, list of verbs, tá? Para você saber o que fazer com eles, what to do with them, ok? Saber o que fazer, né, know what to do. Enfim, para que serve, teacher, esse negócio aí de presente perfeito? Fala aí para mim. Bom, isso aqui é quando você não quer ser específico, specific, ok? Quando você não precisa falar sobre tempo, tá? Dar detalhes na conversa. Por exemplo, vamos lá, na prática. Você tem chegado aqui, ou melhor, lá, né? Have you gotten there? Have you gotten there? Ou você tem chegado aqui, né? Have you gotten here? Ou seja, não importa quando isso aconteceu, entendeu? É para isso que serve o famoso present perfect. Não importa quando algo aconteceu. O foco não é no tempo, tá? Você tem chegado aqui? Have you gotten here? Você tem levado ele para trabalhar? Ou então, português, né? Formal, você tem o levado para trabalhar ou para o trabalho? Have you taken? Have you taken him to work? Have you taken him to work? Have you taken him to work? Você tem corrigido os erros de digitação? Have you corrected the reports? Isso mesmo, vamos juntar tudo aqui, ó. Have you corrected the reports? Se quiser colocar palavras que nem already, sempre vai ficar aqui na frente do pronome. Você já corrigiu os erros de digitações? Have you already corrected the report, the typos? Have you already corrected the typos? Você atravessou as ruas? Have you crossed the streets? Have you crossed the streets? Prolongo S aqui, tá? Para falar tudo junto. Ô, Tisha, como eu tiver que escrever, como eu vou saber que é um ED? No presente perfeito é igual passado perfeito. Sempre vai terminar no português com a do ido. Você tem cruzado, atravessado as ruas? Have you crossed the streets? Você tem digitado o relatório? Have you typed the report? Have you typed the report? Você já digitou o relatório? Have you already typed the report? Have you already typed the report? Você não digitou? Você não tem digitado o relatório? Haven't you typed the report? Haven't you typed the report? Você não tem confessado os seus pecados? Haven't you confessed your sins? Haven't you confessed your sins? Tá? Depois do S, o ED vai ficar com som de T, tá? Confessed. Have you confessed your sins? Haven't you, né? Aqui eu perguntei, have you confessed your sins? Você confessou, né? Have you confessed? Você confessou, tem confessado. Haven't you confessed? Você não confessou, você não tem confessado seus pecados. Você tem estudado de manhã? Não tem estudado de manhã? Você não tem estudado de manhã? Haven't you studied in the morning? Haven't you studied in the morning? Você não tem ido de tarde ou à tarde, pela tarde? Haven't you gone in the afternoon? Haven't you gone in the afternoon? Todo mundo já estudou à tarde, você não tem estudado à tarde ainda, né? Haven't you gone... Ou você não tem ido, né? Haven't you gone in the afternoon? Haven't you gone in the afternoon? Você não tem ido à tarde ainda? Você ainda não foi à tarde? Haven't you gone in the afternoon yet? Você não tem visto no final da tarde? Haven't you seen in the evening? Haven't you seen in the evening? O que você não tem visto no final da tarde? What haven't you seen in the evening? What haven't you seen in the evening? What haven't you seen in the evening? Eu tenho visto de tarde, né? Eu tenho visto de tarde. I've seen. Se quiser falar I have, não tem problema, tá? Eu tô te ensinando aqui o inglês falado, o que você pode ouvir, né? Porque ninguém fala nada integral o tempo todo. I've seen in the evening. I've seen in the evening. Ô, teacher,
Ouvi sinning, isso mesmo, faz um link aqui, ó. Uma conexão, connection. I've seen in the evening. I've seen in the evening. Eu tenho celebrado, comemorado à noite. I've celebrated at night. I've celebrated at night. Eu tenho reclamado muito. I've complained a lot. I've complained a lot. Se quiser colocar um already aqui novamente para treinar, tá? Vai com de você aí, tá? É sempre depois do have. I've already complained a lot. Eu já reclamei muito. Nossa, eu fui lá e falei com ele, com eles, com ela. Já reclamei muito, já reclamei demais. I've already complained a lot. I've already complained a lot. Já bebi muito refrigerante. I've already drunk soda. I've already drunk soda. Já tomei refrigerante. Eu não tomei refrigerante. Não tenho tomado refrigerante. Ao pé da letra. I haven't drunk soda. I haven't drunk soda. Ô, teacher, ninguém fala não tenho bebido, eu não tenho tomado. Fala eu não tomei. Exatamente, por isso que o dublador faz dessa forma, porque você fala assim o tempo todo. Brasileiro fala assim o tempo todo, no passado simples. I haven't drunk soda. Eu não tenho comprado novas roupas. I haven't bought new clothes. I haven't bought new clothes. Eu não tenho olhado para ele. I haven't looked at him. I haven't looked at him. I haven't looked at him. Eu não o tenho entrevistado. Ou eu não tenho entrevistado ele. I haven't interviewed him. Ou então inner, tá? Americano corta o T depois do N. I haven't interviewed. I haven't interviewed him. I haven't interviewed him. Eu não tenho o entrevistado. O entrevistado ele. I haven't interviewed him. Ok? Onde você tem confessado seus pecados? Where have you confessed your sins? Where have you confessed your sins? Tá vendo? Não importa quando. Por isso que é o famoso presente perfeito. Quando você tem se levantado? When have you gotten up? When have you gotten up? Quantas horas você tem estudado por dia? How many hours have you studied a day? How many hours have you studied a day? Pode ser a day, tá? A ou per day. E por que não aquele for? Porque o for é quando você faz algo no lugar de alguém e vice-versa, ou seja, é para favor. How many hours have you studied per day? How many hours have you studied per day? Onde você tem ido de tarde? Where have you gone in the afternoon? Where have you gone in the afternoon? O que mais você tem bebido? What else have you drunk? What else have you drunk? O que mais você tem bebido esses dias, né? What else have you drunk these days? Esses meses? These months. Esses anos? These years. Vai construindo aí suas frases, falando em voz alta. Quem você tem visto de manhã? Who have you seen in the morning? Who have you seen in the morning? Onde você tem comprado suas roupas? Ou novas roupas, né, melhor dizendo. Where have you bought new clothes? 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 E as negativas? Perguntas negativas? Exatamente, é só você trocar o have por haven't. Raciocínio óbvio aqui, né? Ó. Have, pergunta positiva. Haven't, pergunta negativa. É só colocá-lo para trás aí, tá? Haven't. Né? Onde é que você não tem confessado? Haven't. Quando você não tem se levantado? Quando é que você não tem se levantado? Haven't. Sempre assim. Eu tenho confessado eles na igreja, ou eu tenho os confessado aqui em português, né? Que ninguém fala nas ruas, né? Então, eu tenho confessado na igreja. I've confessed them at church. I've confessed them at church. Junto tudo, ó. I've confessed, sorry. I've confessed them at church. I've confessed them at church. Eu não ouvi o ED, teacher. Se você tiver que escrever um ditado, você sabe que tem que haver o ED por causa do I've. Até porque não existe eu tenho confessar. Eu tenho confessado. Opa, então tenho que escrever o ED. Eu tenho me levantado quando o alarme toca.
I've gotten up when the alarm clock goes off. I've gotten up when the alarm clock goes off. Eu tenho me levantado por volta de 1 hora por dia. Eu tenho estudado, levantado não, né? Eu tenho estudado por cerca de 1 hora por dia. I've studied around 1 hour per day. I've studied around 1 hour per day. I've studied around 1 hour per day. Eu tenho ido à casa de um amigo à tarde. I've gone to a friend's house in the afternoon. I've gone to a friend's house in the afternoon. Eu tenho bebido água com gás. I've drunk sparkling water. I've drunk sparkling water. Eu tenho visto minha mãe. I've seen my mom. I've seen my mom. Vai pausando o vídeo, fale na sua velocidade. Eu tenho comprado eles ou elas, né? Ou os comprado, né? Eu tenho os comprado do outro lado da rua. I've bought them. Isso mesmo, junto tudo. I've bought them across the street. I've bought them across the street. Eu não tenho confessado meus pecados. I haven't confessed my sins. I haven't confessed my sins. Se quiser colocar um ainda, né, na negativa aí, ó, yet, não tenho confessado meus pecados ainda. I haven't confessed my sins yet. Ainda na negativa. In negatives. Eu não tenho me levantado quando o alarme toca. Quando ele toca eu deixo ele lá. Não tenho me levantado, né? Eu não tenho me levantado quando o alarme toca. I haven't gotten up when the alarm clock goes off. I haven't gotten up when the alarm clock goes off. Eu não tenho estudado esses dias. I haven't studied these days. I haven't studied these days. Mesma coisa aqui, vou juntar. I haven't studied these days. Oh, I haven't studied these days. Não tenho estudado esses dias, né? Acho que tem que estudar um pouco mais. I haven't studied these days. Eu não tenho estudado esses dias. Eu não tenho ido a lugar algum, né? Negativa, então vai ser anywhere. I haven't gone anywhere in the afternoon. I haven't gone anywhere. Gone anywhere. Dá pra fazer até um link, ó. Gone anywhere. I haven't gone anywhere. Gone anywhere. Repeat. Gone anywhere. Good. Say, bom. I haven't gone anywhere in the afternoon. I haven't gone anywhere in the afternoon. E vai fazendo isso aqui, trocando o período na frente. I haven't gone anywhere at night. I haven't gone anywhere in the morning. Tá vendo? Vai ficar automático. I haven't drunk wine. Eu não tenho bebido vinho, né? I haven't drunk wine. I haven't drunk wine. Eu não tenho visto minha mãe. I haven't seen my mom. I haven't seen my mom. Eu não tenho visto minha mãe, né? I haven't seen my mom. Mas, né? But eu tenho visto a irmã dela, a minha tia, né? I've seen her sister. Irmã dela, né? Ok? Eu não tenho comprado novas roupas. I haven't bought new clothes. I haven't bought new clothes. É por isso que não vou à festa. That's why, né? Ou mudar, né? Por esse motivo. For this reason. Né? I won't go. Não tenho comprado novas roupas, né? Por esse motivo que eu não vou. I haven't bought new clothes. For this reason, I won't go. Ok? Nessa estrutura não precisa dizer em que tempo algo aconteceu. Nessa estrutura podemos usar os seguintes pronomes. Eu, né? I, como você vê aí. You, que significa você ou vocês. E o they, que é eles ou elas. Ou seja, você pausando aí, escrevendo na sua apostila, na sua folha, você consegue trabalhar uma folha para cada pronome. Vamos ver? O eu já tem aqui, né? Você vai colocar ó, 2, tá vendo? 2 folhinhas aí, ó. Alright? Connecting words. Falando nisso, sparkling não, é com gás, né? Sparkling. É porque parece, tá? Isso pode acontecer. Speaking, né? Falando nisso, speaking of that. Speaking of that. Falando nisso, speaking of that. Falando em, né? Speaking of. Por que tá o ing? Depois do of, todo verbo, todo, tá? Tem que ter o ing. Por exemplo, falando em estudar, speaking of studying. Speaking of confessing, falando em confessar. Falando em se levantar, né? Speaking of getting up.
Falando em beber, speaking of drinking. Falando em ver, speaking of seeing. Falando em comprar, speaking of buying. Ok? Apesar de, né? Even though. Normalmente, normally. Question words. Com quem? Who, e aquela historinha que você já sabe, né? Constrói a pergunta e coloca o with no final. Who, with, com quem? De quem? Whose. Pecados de quem? Whose. Sins. Despertador de quem? Alarm clock. Whose alarm clock? Whose alarm clock? Vinho de quem? Whose wine? Mãe de quem? Whose mom? Roupas de quem? Whose clothes? E assim vai. Por quê? Na pergunta, why? Why? Quando? When? When? Onde? Where? Where? Ok? Pause e vai fazendo com calma, tá? Construa as suas sentences. Alright? That was the class of today. Thank you for attending. Bye bye. See ya in the next class.